Pai do Senhor, meus irmãos, estou mais uma vez aqui para comunicar aos irmãos sobre uma nova série que estarei lançando do meu novo livro, uma série de 36 capítulos abençoados sobre o livro Eu Só Queria um Pai, sobre o relato do filho de Davi, Absalão. Que Deus abençoe a todos e acompanhe de forma veemente e impetuosa, como Atos 2. Deus abençoe. O rei Davi, o rei pastor, o matador de Golias, aquele que unificou Israel, governava um reino poderoso. No entanto, dentro dos muros de seu próprio palácio, uma tempestade silenciosa se formava. As sementes da discórdia haviam sido semeadas, longe dos olhos do público, mas crescendo mesmo assim. Davi, apesar de sua sabedoria e piedade, falhou em criar um refúgio de paz dentro de sua própria família. Suas muitas esposas e concubinas, seus numerosos filhos, cada um disputando poder e reconhecimento, criaram uma mistura volátil. A harmonia que Davi tão arduamente estabelecera em seu reino estava tragicamente ausente em sua própria casa. A família de Davi era grande, seus filhos nascidos de mães diferentes. Essa estrutura familiar complexa, em vez de promover a unidade, gerou rivalidade e ciúme. Os meio-irmãos se olhavam com suspeita, seus relacionamentos tensos por ambição e ressentimento. As sementes da discórdia foram semeadas cedo, criando raízes nos corações dos filhos de Davi. A história de Amnon e Tamar é um testemunho trágico dessa tensão subjacente, um lembrete gritante de que mesmo as famílias mais poderosas são vulneráveis aos impulsos mais sombrios do coração humano. O fracasso de Davi em reconhecer essas tensões latentes, sua incapacidade de lidar com as crescentes desavenças entre seus filhos, provou ser um grave erro. Ele havia conquistado nações, mas a batalha, dentro de sua própria casa, seria uma que ele não poderia vencer. Ele aprenderia, da maneira mais dolorosa imaginável, que mesmo um rei não está imune aos estragos da discórdia familiar. As consequências de sua negligência reverberariam por gerações, manchando seu legado com derramamento de sangue e tristeza. A tragédia de Amnon e Tamar não é apenas uma história sobre o pecado individual. É uma história de advertência sobre a fragilidade dos laços familiares, as consequências devastadoras do desejo desenfreado e o poder duradouro da vingança. É uma história que ressoa até hoje, lembrando-nos que as sementes da destruição muitas vezes jazem adormecidas no próprio coração do que deveria ser nosso porto seguro, nossas famílias. Amnon, o primogênito de Davi, era consumido por uma paixão que queimava com a intensidade de um incêndio violento. Sua meia-irmã, Tamar, bela e virtuosa, tornou-se o objeto de sua obsessão doentia. Isso não era amor, era um anseio lascivo que distorcia seus pensamentos e envenenava sua alma. Ele a desejava com uma ferocidade que beirava a loucura, cego para sua inocência, surdo à voz de sua própria consciência. O amor de Amnon, se é que se pode chamar assim, era um fogo consumidor, queimando a razão e a moralidade. Ele se isolou de sua família e amigos, seus pensamentos consumidos pela imagem de Tamar. Ele ansiava por ela, sua obsessão se fortalecendo a cada dia que passava. Ele a via em todos os lugares, em seus sonhos, nos rostos de estranhos, no farfalhar das folhas dos jardins do palácio. Seu desejo era uma vergonha secreta, um anseio proibido que ele sabia que nunca poderia ser realizado. Tamar era sua meia-irmã, seu relacionamento ligado pelos laços sagrados da família. Agir de acordo com seus impulsos seria uma transgressão da mais alta ordem, uma violação da lei divina e da decência humana. No entanto, Amnon, cego por sua luxúria, convenceu-se de que seus sentimentos eram insupráveis, que seu desejo justificava qualquer meio para possuir Tamar. A queda de Amnon na escuridão é um lembrete severo do poder destrutivo do desejo desenfreado. Sua história serve como um conto de advertência, ilustrando como a paixão pode facilmente se transformar em obsessão,
levando a ações que têm consequências devastadoras e de longo alcance. É uma história que fala aos recessos mais sombrios do coração humano, lembrando-nos de que mesmo os mais privilegiados e poderosos não estão imunes às tentações do pecado.